Fala aí, concurseiro. Vamos lá, começando o nosso curso. Vamos falar aqui sobre o conceito de Constituição. Então, lembre-se que a ideia aqui é levar você para o seu conhecimento máximo. Conceito de Constituição. Para você entender o direito constitucional, o que seria a nossa Constituição, o que são as constituições dos estados, você precisa partir do que é uma Constituição. E você tem que ter ideia que uma Constituição nada mais é do que a lei suprema de um Estado. Quando eu falo Estado, eu estou me referindo a um país, certo? No direito internacional, você vai pegando essas ideias, não se preocupe em decorar isso, com o tempo você vai começando a se acostumar. Dentro do direito internacional, quando a gente fala Estado, eu estou me referindo a um país. Quando eu falo Estado brasileiro, é o país Brasil, certo? Então a ideia vai ser essa. Então, uma Constituição nada mais é do que a lei suprema de um Estado. Então, olha só o que diz aqui, ó. É uma lei mais importante de todo ordenamento jurídico. É a lei fundamental e suprema da organização do Estado. Lembrando aqui que é um país. Bem como seus limites criadas pela vontade da soberania popular. Então perceba, meu aluno, que quando a gente se refere à Constituição, eu estou exatamente falando para você o que seria a Constituição. Então eu estou falando que é uma lei suprema, é a lei maior de um ordenamento jurídico. Aí veja, ela fala, ó, toda Constituição ela tem que dispor, ela tem que tratar de alguns aspectos. Ela tem que tratar da forma de Estado, se seria federação, se seria uma república, forma de governo, sistema de governo, modo de aquisição, exercício e perda do poder político e dos principais postulados da ordem econômica e social. E também ela tem que trazer limites de atuação do Estado. Só para você ter ideia, a nossa Constituição brasileira tem uma parte que fala ali sobre os impostos, ela traz ali um limite do poder de tributar. Cuidado! Eu tenho um conceito também muito utilizado, que é o que a gente diz que Constituição nada mais é do que um pressuposto de validade das demais leis. Então entenda que quando eu quero trabalhar, quando eu quero analisar uma lei, se ela é constitucional ou não, eu vou ter que tomar ela com base na nossa Constituição. Foi criada uma lei, eu quero saber se essa lei é constitucional ou não. Então o que é que eu faço? Eu vou fazer uma comparação com a Constituição Federal. Então olha o que ele diz aqui, ó. Outro conceito de Constituição é que ela é o pressuposto de validade de todas as leis. Para que uma lei seja válida, deve estar compatível com a Constituição. Então é por isso que você já deve ter escutado várias vezes. Ah, essa lei é inconstitucional, essa lei é inconstitucional. Você deve ter escutado isso muitas e muitas vezes. Veja, existe um doutrinador chamado de J.J. Canutilho. Grava só isso, não precisa decorar o nome dele não. Ele diz que para uma Constituição ser ideal, ela tem que trazer alguns requisitos. E ela traz, a Constituição para ele traz a ideia do que seria uma Constituição ideal. E ele diz, ó, para uma Constituição ela ser considerada ideal, ela tem que ser escrita, ela deve conter um sistema de direitos fundamentais individuais, ou seja, tenho que trazer ali, como na nossa Constituição, o artigo 5º, eu tenho ali aquela parte do artigo 5º que traz ali o não fazer estatal, são as liberdades públicas. Deve conter a definição e o reconhecimento do princípio da separação dos poderes. Então, você olha a nossa Constituição, logo no comecinho dela, lá no artigo 2º, ela fala sobre a separação dos poderes e também tem que adotar um sistema democrático, né? Então, a nossa Constituição brasileira, ela é uma Constituição democrática. Veja, só que eu não tenho só esse conceito, né? Eu estou trabalhando para você, por isso que eu estou dizendo assim, no tema, né, no assunto, tem lá, conceito de Constituição. Mas, na realidade, não é um só conceito. Eu tenho vários conceitos de Constituição. Vamos lá, olha só. Esse conceito aqui também é muito cobrado em concurso público, porque eu tenho 3 doutrinadores
três pessoas que cada um traz um conceito diferente de Constituição. Eu tenho um conceito de Constituição chamado no sentido sociológico, que foi criado por um cara chamado Ferdinand de La Salle. Olha só, o bizu tá aqui, ó. Sentido sociológico La Salle. É o bizuzinho. Professor, e como é que as bancas de concurso cobram isso? As bancas fazem assim. A Constituição é um fator social e não uma ordem jurídica, uma norma jurídica. Então, ó, fator social, sentido sociológico. Quem foi que criou o sentido de Constituição sociológico? Ferdinand de La Salle. É dessa forma que as bancas cobram. Daqui a pouquinho eu mostro as questões. Então, para Ferdinand de La Salle, a Constituição nada mais é do que um fato social. Né? Na realidade, a Constituição para Ferdinand de La Salle é como se fosse uma soma de fatores sociais. Olha só o que ele diz, ó. Na concepção sociológica, a Constituição é um fato social e não uma norma jurídica. A Constituição real, efetiva de um Estado, consiste em uma soma de fatores reais de poder. Então eu quero que você guarde isso, porque a banca vai dizer assim, a Constituição é uma soma de fatores reais de poder. Pronto, sentido sociológico. Certo? Olha aí. Para ele, para o Ferdinand de La Salle, a Constituição é só uma mera folha de papel. Já tem bancas de concurso que fazem isso, que dizem assim, qual doutrinador que disse que a Constituição é a mera folha de papel? Ferdinand de La Salle, sentido sociológico. Então, para La Salle, coexistem um Estado e duas Constituições. Uma real, efetiva, correspondente à força dos fatores reais de poder que regem o país, e outra escrita, que consiste apenas em uma folha de papel. Então, a ideia para ele seria assim, ó, a Constituição são duas. Eu tenho uma Constituição que ela é fator de poder, ou seja, você sabe que isso acontece, né? Porque veja que a ideia é que um país que ele tem uma força social muito forte, ele determina o caminhar do poder político, né? Assim que funciona. Então, pronto. Então, eu tenho uma Constituição escrita e uma Constituição que é baseada nos fatores reais de poder que dominam o determinado país, dominam o país, certo? Só que eu também tenho o sentido político, sentido de Constituição chamado de sentido político, que foi criado por Carl Schmitt. Ele disse lá na sua obra chamada de Teoria da Constituição, ele diz assim, ó, nessa concepção, a Constituição seria fruto da vontade do povo, titulado Poder Constituinte, e por isso mesmo que essa teoria é considerada decisionista e voluntarista. Então, ó, quando fala sentido político, eu estou falando que a Constituição é criada pela vontade popular, vontade democrática, uma decisão política do povo. Foi o que aconteceu com a Constituição de 88. Foi uma decisão política. Ao final ali da ditadura militar, né, houve ali a formação de um poder constituinte novo, encabeçado por Ulisses Guimarães, aqui no Brasil, onde o povo, de certa forma, teve a vontade de criar o que tão chamado direta já, que seria exatamente a forma de votação que antes não era. Então aqui, ó, para Carl Schmitt, a Constituição é uma decisão política fundamental. Então vamos lá, vamos revisar aqui, ó. Veja, uma técnica muito boa de quando você estiver estudando é você fazer perguntas sobre o tema. Então eu vou ensinar você também aqui nessas aulas como você vai fazer perguntas durante o seu estudo, que eu chamo de perguntas poderosas. Então você vai parar e vai pensar agora assim, ó. Já estudamos dois doutrinadores. O primeiro, chamado de Ferdinand de La Salle, e o segundo, chamado de Carl Schmitt. O primeiro, ele disse que, no sentido sociológico, Ferdinand de La Salle, ele disse que a Constituição é a soma de fatores reais de poder. Ele disse também que a Constituição é uma mera folha de papel. Já no sentido político, criado por Carl Schmitt, ele disse que é o povo, é a vontade popular. A Constituição nasceu da vontade popular. Então, a Constituição é uma decisão política fundamental. Lembre-se que quando você faz isso, você reforça o seu conhecimento. Então, lembre-se que aqui não vai ser só aula de direito constitucional. Aqui eu vou ensinar a você também como você estudar, também como você guardar
as informações. Então, olha só o que é que diz aqui, ó. Vamos agora para o sentido jurídico. Lembre-se que são três, né? Sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. São três. Esse agora, sentido jurídico, foi encabeçado por um cara chamado Hans Kelsen. E ele é tão conhecido da pirâmide de Kelsen. Tem uma pirâmide chamada pirâmide de Kelsen, onde tem a estrutura das normas jurídicas. Para Hans Kelsen, a Constituição nada mais é do que uma norma jurídica. É uma norma jurídica pura. Para ele, por isso que ele fala sentido jurídico, que para ele a Constituição nada mais é do que uma norma jurídica. Então, olha o que ele diz, ó. Nessa concepção, a Constituição é entendida como norma jurídica pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. É uma norma, é uma lei. Ela é uma norma superior e fundamental do Estado, que organiza a estrutura do poder político, limita a atuação estatal e estabelece direitos e garantias individuais. Então perceba aí que essa é a grande sacada. Então eu tenho agora, ó, três conceitos de Constituição: sentido sociológico, sentido político, sentido jurídico de Constituição. Perfeito? Então eu tenho três. Vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção com relação ao seguinte. Hans Kelsen, ele criou o que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen. Para Hans Kelsen, essa pirâmide de Kelsen, ela traz ali uma ideia de um escalonamento hierárquico das normas constitucionais. Então, para ele, seria mais ou menos assim, ó. A nossa Constituição seria mais ou menos isso aqui, ó. Onde no topo, eu teria ali a Constituição do Estado. E abaixo dessa Constituição, eu teria ali, ó, as leis. E abaixo das leis eu teria o que a gente chama de normas infralegais. Ô, professor, e nesse ponto aí, onde você deixou aí em aberto, tem um espaço aí, né? Exatamente esse espaço aqui, ó. Veja. No nosso país, existe o artigo 5º da nossa Constituição, lá o parágrafo 3º, ele trata sobre tratados internacionais. A nossa Constituição, ela traz um valor muito importante para os tratados internacionais. E ela diz que os tratados internacionais, eles podem figurar em 3 pontos distintos na ordem jurídica brasileira. O tratado internacional, ele pode ser norma à Constituição, ele pode ser como se fosse uma emenda à Constituição. Ele também pode ser infraconstitucional, certo? Mas também ele pode ser, os tratados internacionais podem ser legais. Vai ter um ponto que eu não quero abordar isso agora, porque vai ter um ponto que eu vou tratar exatamente desse tema, e lá nesse ponto eu vou aprofundar, que vai ser quando a gente for estudar a Constituição Federal. Quando a gente for estudar lá o artigo 5º, eu vou tratar sobre isso, tá joia? Aqui eu só quero que você entenda exatamente essa estrutura, onde eu vou ter no topo da Constituição, eu vou ter lá nessa pirâmide, eu vou ter a Constituição, abaixo dela eu vou ter as leis e depois eu vou ter as normas infralegais. Quando eu digo assim, ó, infralegais são as normas abaixo da lei. Só que Hans Kelsen, quando ele criou esse conceito jurídico, esse sentido jurídico, ele trouxe 2 conceitos. Ele trouxe o conceito lógico-jurídico e o sentido positivo. Esse sentido lógico-jurídico é como se a Constituição ela já existisse no mundo das ideias, ela já existisse no conceito ideal de Constituição. Traria ali para quem é dos direitos humanos, quando você for estudar direitos humanos, lá no tópico de direitos humanos tem uma parte chamada assim, conceito jusnaturalista de direitos humanos. E a nossa Constituição, pelo fato dela trazer direitos humanos, ela traz ali a ideia de um conceito lógico, que é uma lógica, que diz que a Constituição ela já é pronta, já é acabada, ela vem da natureza, é uma viagem. Só que o sentido jurídico positivo, ela diz que o que é Constituição é só aquilo que é escrito, é aquilo que é positivado. Acostume-se com isso. Essa parte é uma parte um pouco mais densa. Então, se acostume com isso. Quando a banca falar assim, ó, sentido positivo, é porque é escrito. Quando ela falar sentido lógico, é porque está só no mundo das ideias. Olha só, eu trago conceito para você, ó.
No sentido lógico das ideias, é uma norma hipotética. Olha aí, ó, não real, mas, olha só, imaginada, pressuposta. É um fundamento lógico de validade. Veja, então quando eu falo lógico jurídico, quando falar em lógica, é imaginário, certo? Aí já no sentido positivo, ela já é escrita. Olha só, no sentido jurídico positivo, a Constituição é norma política suprema, serve para regular a criação de todas as outras. É um documento solene, ou seja, um documento escrito. Certo? De boa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um resumo rápido, só para a gente fechar esse conceito. Professor, essa parte aqui eu estou preocupado por conta que eu preciso saber de quê? Olha só. Você vai precisar saber de os 3 nomes dos caras, Fernando La Salle, Carl Schmitt e Hans Kelsen. Então, La Salle, Schmitt e Kelsen. Pronto. Aí você vai precisar saber agora sentido sociológico, sentido político, sentido jurídico, certo? Gravou isso? Pronto. Então vamos lá. Para La Salle, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Para Carl Schmitt, a Constituição é uma decisão política fundamental. Grava isso, o que eu estou grifando. E para Hans Kelsen, ele tem o quê? O sentido lógico jurídico, que é uma norma fundamental hipotética, ou seja, no mundo das ideias. E eu tenho a norma jurídica positiva, que é o quê? Que serve para regular as outras leis. Pronto. Grava isso. Professor, será que eu consigo acertar as questões? Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. No tocante ao tema, conceito de Constituição, existem pensadores e doutrinadores que formularam concepções de Constituição segundo seus diferentes sentidos. Consequentemente, é correto afirmar que Ferdinand de La Salle, sentido sociológico, Carl Schmitt, sentido político, e Hans Kelsen, sentido jurídico, estão ligados às concepções de Constituição, respectivamente. Olha só, é muito tranquilo, né? Ó, sociológico, político e jurídico, letra B. Tranquilidade? Olha agora 2, ó. Os doutrinadores abordam diversas concepções de conceito de Constituição. Sobre o assunto, analisa as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou de falso. A Constituição também pode ser definida tomando sentido material e formal. Do ponto de vista material, o que vai importar para definirmos uma norma, tem caráter constitucional ou não, é o seu conteúdo. Pouco importando a forma pela qual essa norma é introduzida no ordenamento jurídico. Perfeito. O que vai definir o que é ou não a Constituição, nada mais é o assunto que ela aborda. Se ela abordar, lá no comecinho da aula, se ela abordar forma de aquisição do poder, forma de perda, sistema de governo, forma de governo, ali eu tenho a Constituição. Aí a próxima, Fernando de La Salle, sentido sociológico. Olha só, Fernando de La Salle, sentido sociológico, no qual defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo forças sociais. Olha só que legal. Aqui, ó, verdadeiro também. Aí, Hans Kelsen é o representante do sentido político. Não, Hans Kelsen seria do jurídico. Então, aqui, ó, falso. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra D. Olha essa 3. Considerando os diferentes conceitos de Constituição, abordados sob a ótica peculiar de diversos doutrinadores, analisa as seguintes manifestações sobre o tema. A Constituição é a soma de fatores reais de poder. Então, aqui eu tenho um sentido sociológico. A Constituição é a decisão política fundamental. Aqui eu tenho um sentido político. Certo? Aí, assim, é correto afirmar que os conceitos 1 e 2 podem ser atribuídos a Ferdinand de La Salle e Carl Schmitt. Olha só como fica tranquilo. Então, essa é o que eu quero trazer para você. Certo? É isso que eu quero trazer para você. Deixar isso bem claro para você. Tá joia? Então, vamos continuar nosso conceito de Constituição. Eu vou falar sobre pontos importantes, sobre hierarquia das normas. A gente vai conversar muito. Tem muito conteúdo pela frente e eu garanto que você vai gabaritar direito constitucional de qualquer forma.